cenário nacional para você que acompanha a nossa programação, pesquisa IPEC da disputa presidencial. Vamos aos números. O candidato do PT, ex-presidente Lula, soma 51%. Jair Bolsonaro, do PL, candidato à reeleição, tem 37%. Ciro Gomes, do PDT, 5%, assim como Simone Tebet, do MDB, também somando 5% das intenções de voto. Pesquisa registrada na Justiça Eleitoral, foram ouvidas 3.008 pessoas entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro. Margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Nível de confiança é de 95%. Vamos então com o Yuri Pita. Yuri Pita então com a gente. Daqui a pouquinho o Yuri traga inclusive um comparativo com a pesquisa anterior para a gente ver as oscilações dos candidatos, mas antes, claro, o teu olhar com relação aos números divulgados há pouco pelo IPEC. Já de cabeça, Carol, antes da gente fazer essa comparação de oscilação, o IPEC deixando maior a probabilidade de não se resolver a eleição em primeiro turno. O IPEC vinha com um índice um pouquinho maior em favor do ex-presidente Lula para que ele tivesse as condições de fechar a eleição em primeiro turno. Por esse índice de 51%, ainda deixa um pouco mais plausível a possibilidade de eleição em 2 turnos na corrida presidencial. O presidente Jair Bolsonaro também com uma oscilação positiva, puxando aqui pela memória. E a grande questão, uma outra questão, a corrida particular entre Ciro Gomes e Simone Tebet, deixando em aberto. Levando em conta a tendência de subida de Simone Tebet ao longo de toda a campanha eleitoral, ela que era a candidata mais desconhecida desses 4 candidatos, e Ciro Gomes com uma tendência de queda em sua 4ª corrida presidencial, o IPEC deixa em aberto a possibilidade de haver uma mudança de posição entre o 3º e 4º colocado. Mas nas 2 primeiras posições, situação consolidada, Lula em primeiro, Bolsonaro em segundo. A grande questão que está colocada para essa eleição, se ela vai se resolver ou não em 2 turnos ou em primeiro turno, o IPEC aumenta a probabilidade de que a eleição precise de um 2º turno para ser resolvida. Então vem comigo, Yuri Pita, para a gente conversar com o Renato Meireles, do Instituto Locomotiva, também conosco nessa cobertura. Vamos fazer a pergunta para ele, já que ele já é de casa, né, Renato? Para você, uma boa tarde. E aí, quais são os indicativos que temos no momento? O que você traz de avaliação e de leitura com relação à pesquisa divulgada agora pelo IPEC? É a pergunta de $1 milhão que temos, né, Renato? É uma eleição para ser decidida em primeiro ou em 2º turno? Tudo bem, Carol? Tudo bem, Yuri? Um prazer estar com vocês e com todo mundo que está assistindo a CNN. Vamos lá. Como a gente tem conversado ao longo de toda a semana, quem sabe o que vai acontecer está mal informado. A gente entra na reta final sem ver nenhuma onda de algum candidato, né? Não vimos aí uma onda bolsonarista de recuperação, não encontramos uma onda do ex-presidente Lula na busca do voto útil, ainda não surtiu efeito. E, por outro lado, nós temos uma consolidação de Simone Tebet lá pelos 5%, o que dificulta também o aumento da possibilidade da eleição ser decidida amanhã, no próximo domingo, dia 2. Por que isso? Porque no cálculo dos votos válidos, Carol, a gente tira os indecisos, tira os brancos e nulos. Então, se a Simone se mantém, a chance de em votos válidos o ex-presidente Lula ter 50% mais um dos votos diminui. Por que isso? Porque tanto a maioria dos eleitores da Simone como a maioria dos eleitores do Ciro votam em Lula no 2º turno e tem uma rejeição maior a Jair Bolsonaro. Para o Lula conseguir efetivamente ganhar no primeiro turno, além de ter uma abstenção menor do que tradicionalmente o eleitorado de menor escolaridade tem, lembrando que é o eleitorado de menor escolaridade que dá preferência do Lula, ele teria que roubar os votos de Ciro e Simone, coisa que as pesquisas ainda não estão apontando.